Bom dia a todos, todas e todes. É com muita alegria que nós, programas PIBID Residência Pedagógica, iniciamos nosso segundo dia de encontros síncronos. É uma grande alegria poder partilhar com vocês essas experiências, essas vivências, essas possibilidades, dificuldades, conquistas também que tivemos neste tempo de programas. Agora nós vamos fazer aqui uma conversa, um diálogo, nesta mesa 8, que tem como título PIBID e RP, como espaço de formação inicial e continuada de professores. Contamos nesta mesa com os participantes do PIBID Pedagogia, o PIBID Educação Física, ambos do campus um campus de São Paulo e também de Ribeirão Preto, PIBID Educação Física, que é do campus do Butantã, São Paulo, PIBID Física, São Paulo, e Residência Pedagógica em São Paulo. Gostaríamos de agradecer de antemão a participação e a presença de cada um, seja componentes desta mesa, quanto das pessoas que nos assistem pelo YouTube. Professoras, a palavra está com vocês. Bom dia a todos, a todas, a todes. É um prazer estar aqui com todos vocês, né, colegas de mesa, aos alunos que estão nos assistindo, os supervisores e demais participantes do PIBID e do Residência Pedagógica, projetos que têm nos unido nesses últimos tempos. E nesta mesa em especial, vamos falar sobre questões relativas à formação inicial e continuada de professores, que é tão cara aos projetos que nos unem aqui. Então, eu sou a professora Vivian Batista, sou professora da Faculdade de Educação do campus Butantã, e tenho trabalhado de uma maneira muito próxima com a professora Elaine, de Ribeirão Preto, e a nossa fala vem conjugada no intuito de abrir os nossos trabalhos da manhã e de trazer algumas questões mais gerais e basilares também, relativas aos sentidos da nossa formação. Então, quando nós trazemos a questão da formação inicial e continuada, nós estamos de antemão pensando a formação docente para além dos cursos, né? Trazendo como pergunta como o professor se forma, né? Quem deve ser o professor, como deve agir, quais conhecimentos ele deve mobilizar. Então, nós, para já, temos uma ideia que ultrapassa algumas representações da formação, né, do que seja o professor ideal. Então, ainda hoje temos heranças muito fortes que marcam o professor como uma espécie de sacerdote, né? O professor nasceu para desenvolver essa função, ele tem o dom, um jeito de fazer que parece que já nasceu com ele. Então, é uma ideia que realmente está presente na história da profissão docente, mas que necessita aí de algumas revisões, se queremos entender o professor como um profissional. Mas também nós não gostaríamos de pensar a formação como algo meramente técnico, que demandasse apenas o domínio de alguns planos de ensino, algumas ideias que simplesmente possam ser aplicadas em sala de aula, né? Como se o professor fosse um técnico. Enfim, essa reflexão conduz a uma fala muito significativa de uma professora, que é a Anne-Marie Chartier, que se debruça muito sobre a formação dos professores, sobre práticas de ensino nas escolas. E diante da pergunta, a maneira como ensinamos depende do quê? A Anne-Marie Chartier responde essa pergunta dizendo o seguinte, e aí eu cito: depende de tudo, dos alunos, do momento do ano, do lugar, dos pais, dos colegas, da matéria e, com certeza, da idade do comandante que conduz as operações. O ofício de instruir está nisso, nesse exercício prático do julgamento, que exige, entre os 1000 elementos que entram em jogo ao mesmo tempo,
na vida escolar e cotidiana, discernir o que aqui e agora é exigível de cada um da classe de si, nem muito, nem muito pouco. Logo, é esse empenho para com a justa medida, que, como cada um sabe, é uma virtude. Fecho aqui a citação de Anne-Marie Chartier, que, quando fala da justa medida, quando assinala os mil elementos que entram em jogo quando nós ensinamos, ela nos remete a uma ideia muito importante que vem sendo, desde os anos 90, discutida entre nós, a partir dos trabalhos de Maurice Tardif. O Maurice Tardif faz uma espécie de epistemologia do conhecimento pedagógico, ou seja, né, ele se pergunta quais são os saberes mobilizados para ensinar, né? O que é que perfaz esse conjunto de saberes que nós, quando ensinamos, mobilizamos. E é claro que isso perfaz toda a nossa formação, tanto quando pensamos no início da nossa formação, como também nessa dimensão que é continuada, ou seja, nós estamos sempre nos formando, né? O professor que nós somos hoje não é o mesmo que fomos no início da nossa formação, e nós não somos o mesmo que seremos, talvez, daqui 20, 30 anos. Então, o Tardif, ele fala que nós temos quatro grandes entradas de saberes, né? Ele fala dos saberes pedagógicos, os saberes que se referem a questões metodológicas, de princípios do trabalho pedagógico. Ele fala dos saberes disciplinares, ou seja, os saberes que, como professor de matemática, aprendemos no IME, como professor de física, aprendemos no Instituto de Física, de Geografia, na Faculdade de Geografia. Nós também temos os saberes curriculares, ou seja, né, o que ensinar, como esses conhecimentos estão ordenados e serão ensinados aos alunos nas escolas, e também os saberes da experiência, ou seja, nós nos tornamos professores a partir daquilo que aprendemos com os nossos professores e que aprendemos também no fazer cotidiano das nossas atividades. Então, acho que são dimensões muito importantes, né? E que são fundamentais para a gente entender o que significa a formação inicial e continuada. E agora passo a palavra para a professora Elaine para trazer mais algumas contribuições nesse sentido. Elaine. Obrigada, Vivian. Bom dia, colegas, os colegas de mesa, os docentes, supervisores, a equipe que está nos ajudando na transmissão. Bom dia também ao nosso público, aos nossos alunos, né? Desejo que essa experiência seja produtiva e interessante para vocês também. Agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço a oportunidade de falar. Dando prosseguimento, então, à fala da professora Vivian, minha colega, minha parceira, e estamos nos tornando cada vez mais próximas, né, por meio do PIBID, porque trabalhamos muito juntas. Eu gostaria de destacar também um ponto deste teórico, tá? do Tardif. O Tardif vai nos dizer o seguinte, que os professores produzem conhecimentos, produzem saberes a partir do seu ofício, a partir das suas vivências, experiências na sala de aula, né? E essa é uma questão bastante importante, né? Se considerarmos que os professores estão todos os dias na escola, na sala de aula, presencialmente ou virtualmente, né? Existe produção específica de saberes, produção específica de conhecimentos ali no ofício do docente, no ofício do sujeito professor. E o Tardif vai nos dizer também que o sujeito professor é um agente fundamental na escola,
no contexto escolar, porque, ao final das contas, é sobre ele que repousa toda a carga, né, todas as responsabilidades da escola, digamos assim. Né? Elas acabam sempre sendo colocadas, né, sobre os ombros desses agentes escolares, dos sujeitos professores, que produzem saberes específicos ao seu ofício, ao seu trabalho, no âmbito das tarefas cotidianas. Este é um ponto importante para todos nós aqui. Outra questão que eu destaco e que se articula e que conversa com um postulado já destacado pela Vivian é que diz respeito ao desenvolvimento profissional de professores enquanto objetivo de propostas educacionais que valorizam a sua formação não mais baseada na racionalidade técnica. Por quê? Porque a racionalidade técnica considera os professores, considera os sujeitos professores enquanto meros executores de decisões alheias, de postulados alheios, de formulações e pensamentos outros, né? E não reconhece, não os reconhece enquanto profissionais que têm capacidade de pensar, agir, refletir, tomar posições e produzir saberes. Né? Então, dentro dessa linha de pensamento, é preciso lembrarmos também, é interessante lembrarmos também, que a democratização do ensino passa pelos professores, passa por sua formação inicial e continuada, né? Passa pela valorização profissional e pelas condições de trabalho dos professores. Tá? Então, esse processo de valorização, ele envolve a formação inicial, que se dá nas licenciaturas, né? Todos estamos aqui neste evento, somos professores, docentes que ministramos aulas na formação inicial, para a formação inicial, que já deve estar articulada com a formação continuada, segundo alguns teóricos, né? E defendemos, então, né, que esse profissional que possui conteúdos relacionados às diferentes áreas do saber e do ensino, né? Conteúdos, por exemplo, concernentes às ciências humanas e naturais, das culturas, das artes, conteúdos didático-pedagógicos, conteúdos relacionados ao campo da prática profissional, né? Aos saberes pedagógicos, conteúdos ligados à explicitação do sentido da existência humana individual, né? Somos sujeitos, somos seres humanos, temos a nossa subjetividade ou as nossas diferentes subjetividades que constituem a nossa identidade profissional, somos sujeitos sensíveis, somos sujeitos sociais, né? E tudo isso precisa ser considerado quando pensamos na formação profissional docente, quer seja ela no âmbito inicial, quer seja ela no âmbito da formação continuada, né? E como bem ressaltou a Vivian, estamos sempre em processo de formação. Nunca podemos dizer que estamos prontos, né? Que acabou, porque a docência constitui um campo específico de intervenção profissional na prática social. E essa questão é muito importante, porque, além de nos convocar à responsabilidade, além de nos convocar, né, aos nossos feitos, às nossas realizações, desculpe,
ela nos mostra também que não é qualquer um que pode ser professor, que a docência não pode ser exercida por qualquer profissional, né? Então, eu paro aqui e passo a palavra para os demais colegas. Muito obrigada, professora Vivian e Elaine. Neste momento, então, nós passamos a palavra para o PIBID Educação Física. Olá, boa tarde. Somos a Educação Física do Campus Butantã. Quem iria iniciar, para falar a verdade, seria o João, mas eu acho que deve estar com um probleminha no microfone. Não, na verdade eu tô, eu só estava esperando a projeção dos slides, na verdade. Era só um minutinho, gente, já inicio. Prontinho, obrigado. Olá, gente. Bom dia a todos aqui presentes. É muito especial poder estar aqui com vocês. A gente falar de um tema tão importante, tão interessante de se estudar, que é a formação inicial e continuada de professores. Nós somos do subprojeto de Educação Física, que conta com aproximadamente 20 bolsistas, mais 5 professores que passaram ao longo de todo o processo. Hoje, quem vai estar aqui na mesa falando um pouco de como foi o projeto vai ser eu, Carlos e a Thaís. E, bom, meu nome é João Vitor, eu estou no 3º ano de Educação Física. Vou começar a apresentação falando um pouco de como foi o processo, coisas que a gente aprendeu, como foi a evolução desde o começo. Bom, como todos sabem, o processo foi todo por EAD, por causa da pandemia, então nós não tivemos contato presencial nem com os professores, nem com os nossos colegas bolsistas e também nem com os alunos. Entretanto, o processo acabou sendo muito rico, porque mesmo sem o contato direto, nós conseguimos aprender diversas coisas, conseguimos elaborar diversos projetos que vamos passar um pouco por eles ao longo da apresentação. Então, mesmo sem esse contato presencial, o PIBID realmente foi um grande sucesso, foi bastante enriquecedor para o nosso currículo. E foi bem legal porque nós conseguimos montar diversos tipos de aula, diversos tipos de projetos pedagógicos, compreendemos cada vez mais como que funciona uma dinâmica de escola, porque os professores que participaram ao longo do processo sempre estavam lá nos falando o que era bom, o que não era bom para apresentar numa escola, como ter uma melhor didática, como ter uma melhor criatividade para apresentar conteúdo. Então, isso foi bastante interessante. E outra coisa que foi muito bom durante o processo foi que a área da educação física, como diversas outras áreas, é bastante ampla. Então, muitas pessoas que entram na faculdade não tiveram contato, às vezes, com uma prática corporal, com determinada prática corporal. Então, nesse processo do PIBID, muitos alunos bolsistas eram praticantes de práticas corporais muito distintas. Então, tivemos pessoas que eram da capoeira, pessoas que eram do futebol, pessoas que eram do handebol, da yoga. Então, foi bastante enriquecedor ver o tanto de gente, o tanto de variedade que tinha durante todo o processo. Pode passar o slide. Agora, falando um pouquinho sobre a evolução do processo, não sei se todos sabem, mas na educação física na USP, nós não escolhemos licenciatura e bacharelado logo quando entramos na faculdade. A gente escolhe só no 3º ano. Então, muitas pessoas que começaram o PIBID não haviam entrado ainda em licenciatura. Então, eu fui uma dessas pessoas que entrei quando ainda estava no núcleo básico e entrei em licenciatura apenas esse ano. Então, foi bastante interessante porque no começo do projeto do PIBID, nós aprendemos a fazer aulas isoladas sobre o tema que a gente quisesse, para aprender o básico, para depois ir para algo mais elaborado. Então, isso foi muito bom, assim, tanto para quem já era da licenciatura e treinou esse processo, quanto para quem não era, né, que era o meu caso. Então, eu aprendi do básico para depois ir avançando. E logo depois de aprendermos essas aulas isoladas, a gente conseguiu
aprender com uma sequência de aulas, com a gente elaborando essa sequência, e um tema que a gente trabalhou bastante, que a gente vai abordar um pouco mais para frente, é o tema da capoeira, onde elaboramos essa sequência de aulas, que acabou ficando bastante interessante. E no final do projeto, nós também trabalhamos com um projeto semestral de aulas para disciplinas eletivas em escolas. E como tema, nós pegamos o futebol, então também trabalhamos diversas situações, diversas aulas, para incentivar os alunos a pensarem de uma maneira diferente sobre vários temas e aprenderem de uma forma divertida, didática também. E, por fim, no último mês, acabamos elaborando também podcasts sobre esses temas que trabalhamos, tanto capoeira, quanto futebol, quanto a própria formação inicial e continuada de professores. Agora, falando um pouco sobre os projetos que nós elaboramos, falando do futebol, que foi um projeto semestral, cada grupo, dividimos alunos em grupos, e cada grupo ficou responsável por algum tema de aula para essas disciplinas eletivas que a gente teria nas escolas. Então, desenvolvemos aulas falando do futebol para cegos, que é uma modalidade tão crescente aqui no Brasil, onde o país é uma potência de futebol para cegos, e muitas vezes essa modalidade não é muito apresentada para o público. Então, foi bastante interessante esse agrupamento de aulas, onde podemos apresentar o contexto histórico do futebol para deficientes visuais, onde os alunos poderiam ter vivências, tanto o aluno deficiente visual quanto o aluno não deficiente, então, onde eles aprenderiam a conduzir algum deficiente visual, aprenderiam a jogar essa modalidade. Desenvolvemos também um agrupamento de aulas sobre futebol feminino, onde também foi apresentado um contexto histórico, foi apresentado diversas curiosidades que muitas vezes são ofuscadas hoje em dia, mas que são muito importantes. E essas aulas acabam incentivando muito o público feminino a ver que o futebol é um lugar, sim, para elas, é um lugar onde o Brasil é bastante crescente também. Então, foi bastante interessante. Desenvolvemos também um projeto sobre uma criação de time e torcida em sala de aula, onde o aluno talentoso no futebol seria beneficiado, mas também o aluno criativo, que às vezes não gosta de futebol, mas que teria criatividade para ajudar na criação de um logo de time, na criação de uma música, na criação de uniforme. Então, onde a identidade da sala seria bastante beneficiada por essa criação de time e torcida. Também apresentamos, fizemos um grupamento de aula sobre futebol de várzea, uma modalidade que existe muito no Brasil. Em qualquer bairro que você vai quase ter futebol de várzea, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Então, também apresentamos contexto histórico e incentivamos os alunos a procurarem campos de futebol de várzea também. Ensino da própria técnica e tática do futebol de uma maneira divertida, de uma maneira onde também vai do básico e avançando. E também apresentamos um jogo indígena chamado Chico Narrate, que é uma modalidade bastante semelhante com o futebol, só que ao invés de ser praticado com o pé, é praticado com a cabeça. Então, é um jogo bastante divertido e é bastante interessante trabalhar com essa modalidade, porque além de ser divertido jogar um jogo com a cabeça, né, algo diferente, também apresenta bastante conceitos da cultura indígena, o que acaba ficando bastante interessante. Então, essas foram algumas das coisas que nós fizemos durante o processo do PIBID. Foi um projeto semestral. A gente apresentou um pouco mais profundamente esses projetos no podcast que a gente fez, que está disponível no site também. Então, esse foi do futebol. Agora o Carlos vai falar um pouco sobre como foi o da capoeira. Olá, bom dia a todos de novo. Aproveitando também para citar, o projeto do futebol foi uma ideia trazida, né, pela professora Adriana, que ela estava tentando iniciar na escola dela aulas extracurriculares, e aí ela trouxe essa ideia, essa demanda. A gente começou a trabalhar em cima e conseguimos criar esse projeto, conseguiu ter uma base bem interessante para ela começar a ter como aplicar, e também, se ela quiser transportar para outros professores, professoras, é muito interessante. O da capoeira, no caso, foram a partir das aulas que nós criamos, nós vimos alguns temas que
achamos mais interessante talvez trabalhar um pouco mais em cima, e a professora Juliana achou interessante a gente trabalhar um pouco mais sobre a capoeira. E aí, nisso, a gente também trouxe aprofundamento na questão da BNCC, que a gente conseguiu, por exemplo, trazer as questões de gêneros, que a gente conseguiu trabalhar a questão da feminilidade dentro dessa prática corporal, no caso da capoeira, e outros assuntos, por exemplo, sobre instrumentos que nós trouxemos instrumentos diferentes que as crianças poderiam trabalhar, pegar dentro de casa alguns objetos para conseguir trabalhar dentro de uma aula à distância mesmo, para a gente conseguir fazer uma música junto com eles. E aí a gente conseguiu introduzir a ideia também de algumas cantigas, aí, por exemplo, uma ukulele também instrumento, que a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu trabalhar, criar uma aula que conseguisse, porque como estávamos à distância, realmente seria uma demanda a mais no momento do EAD, mas também que poderia ser trabalhada depois no presencial. E aí, por exemplo, para trazer eles um pouco mais para o mundo da capoeira, a gente criou uma ideia de vamos criar uma playlist de música para uma questão mais de estamos trabalhando com crianças jovens que têm um pouco mais de afinidade com a tecnologia. A gente conseguiu trazer um pouco a tecnologia para eles, entrar um pouquinho mais no mundo deles. E foi interessante. Vimos algumas coisas bem legais depois que os professores nos trouxeram. E aí também jogos com temática, para ser alguma coisa mais dinâmica, não ficar somente na parte mais manual dentro do computador, mas para sair um pouco mais do computador, que isso também trabalha um pouco com instrumentos, e com movimentos. Como, por exemplo, uma aula que foi ministrada por um dos nossos participantes do PIBID para nós, participantes, e com isso a gente conseguiu ter essa prática corporal nossa, e que posteriormente os professores poderiam trabalhar no futuro. Então foi interessante a gente conseguir trazer isso tudo englobando as ideias da BNCC. Então já teve esse primeiro contato, ou esse contato um pouco mais prático com as normas que nos seguem. Pode passar. É isso. E, bom, e aí a gente trouxe também, a gente pegou alguns relatos dos alunos que participam, alunos e alunas que participam agora do PIBID, lá na Educação Física do Butantã. E aí nós pegamos relatos de 5 alunos, sendo que 3 estão no ciclo básico, que é esse que nem o João comentou. A gente primeiro tem os 2 anos de ciclo básico, depois 2 anos da licenciatura, e do relato de 2 alunos que estão na licenciatura. É interessante citar que do ciclo básico, o PIBID está sendo decisivo, e não só com esses 3 relatos, que a gente conversou também com o pessoal que não necessariamente relataram, que está sendo decisivo, importantíssimo para a decisão para seguir a licenciatura. E o que mais foi comentado foi que no momento que nós tivemos esse contato com profissionais da área, por exemplo, as professoras, as 3, no caso, que passou, e as 2 que estão agora, que nós conseguimos entender um pouco mais qual que é a vivência real da escola, porque alguns alunos e alunas tinham a impressão que eram aquele clássico 4 super esportes de sempre, né, que é o futebol, handebol, basquete, vôlei, que só esses eram trabalhados na hora da aula, e não. Nós começamos a entender a questão das práticas corporais, que são muito mais que somente 4 esportes, que nós podemos trabalhar várias práticas que nós temos, como lutas, danças, esportes mesmo, práticas de ginástica, e podemos adaptar, trazer para o mundo da pedagogia, mundo o escolar, e conseguimos ver isso, e a partir disso percebemos esse mundo amplo e interessantíssimo, né? E criamos essa vontade de seguir para a licenciatura. Criamos, quer dizer, os relatos que foram apresentados. Eu também sou do ciclo básico, me coloco um pouco nesse mundo. Então isso mostra que o PIBID realmente está sendo importante para o início na licenciatura, para realmente entender como é que é esse mundo, essa vivência no âmbito escolar. E aí também conversamos com 2 alunos que estão na licenciatura agora, que passaram pelo PIBID, antes de entrar na licenciatura, e estão na licenciatura, e também relataram que o PIBID foi fundamental para essa decisão, para entender também um pouco mais dessas práticas corporais, como possibilitar. Então, com esses relatos, a gente consegue ver que o PIBID está sendo essencial para o início da nossa formação e, continuamente, também está se apresentando muito importante para a nossa vivência
na licenciatura na universidade. Agora eu passo a palavra para a Thais. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Vou apresentar aqui para vocês os relatos das duas supervisoras do PIBID, né? Elas são professoras da rede estadual de São Paulo. E uma é da prefeitura. Então, embora o PIBID tenha sido no método remoto, né? As atividades desenvolvidas no PIBID, elas tiveram um impacto no planejamento das aulas dessas professoras, como os meninos citaram, que as aulas que a gente desenvolveu, às vezes acabou influenciando nas aulas que as professoras aplicavam nas escolas delas. E isso serviu para organizar e aplicar os procedimentos pedagógicos. E isso acabou, né, construindo o pensamento crítico dessas professoras. Elas também conseguiram aperfeiçoar, né, o conteúdo teórico e prático das aulas, que por estarem sendo ministradas online... 5 minutos. Elas conseguiram variar, né, as aulas, usarem vídeos, imagens, e isso também ajudou as professoras que já são formadas, já estão dentro da escola, e foi uma experiência enriquecedora para todos nós. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar ou procurar a gente depois, que a gente está à disposição. E muito obrigada por representar aqui o subprojeto da Educação Física e pela oportunidade de apresentar como que foi esse 1 ano de pandemia aí. Obrigada. Muito obrigada aos licenciandos e estudantes de Educação Física pela apresentação. Agora a gente passa a palavra para o PIBID Física de São Paulo. Olá, gente. Vocês me ouvem bem? Só dar um... legal. Então, bom dia, né? Queria agradecer a presença de todos. Vou compartilhar aqui um slide rápido. Deixa eu ver minha tela inteira. Vocês estão vendo a apresentação, é isso? Sim, estamos. Ótimo. Bom, então, somos aqui do PIBID de Física, do projeto de Física, né, compartilhado com São Carlos também, mas a gente vai apresentar o que está acontecendo no Campo São Paulo. E eu queria começar já agradecendo, né, a presença da Valéria, que vai falar logo em seguida, e dos professores da Mônica Lemos e do Wellington Bigot, que estão envolvidos no PIBID e estão ajudando nesse período tão difícil de pandemia, mas estão conseguindo conduzir atividades assim interessantíssimas, né? Então, são 2 escolas envolvidas no Campo São Paulo. Uma é o Gabriel Ortiz, que fica na Zona Leste de São Paulo, e o outro é o Alberto Torres, que fica aqui, nosso vizinho no Butantã. A Mônica lá no Gabriel Ortiz e o Bigot aqui no Alberto Torres. E esse projeto é coordenado por mim, André Rodrigues, e pela Valéria Dias, ambos do Instituto de Física. Então, depois, se vocês quiserem entrar em contato ou mandar qualquer dúvida, fique à vontade para nos contactar. Eu coloquei 2 destaques que vocês podem ver também só para lembrar aqui minha fala, né? Do que a gente vem fazendo. Essas atividades estão disponíveis no Padlet depois, para que vocês possam acompanhar e ver, né? Espero que isso fique disponível lá no site por um tempo, para que vocês possam acessar. Mas um dos desafios foi... eu separei 2 coisas, aconteceu muita coisa durante esse período, mas 2 coisas eu vou dar destaque. Uma delas são as atividades experimentais, né? Então, nós fizemos oficinas com o pessoal do laboratório de demonstrações. Os alunos tentaram reproduzir isso em casa, levaram para os alunos do ensino médio, voltaram, tentaram refazer, e esse ciclo foi bem interessante. Eles apresentaram isso, né, diversos vídeos, diversas tentativas, diversos erros, e é uma parte interessante porque é um desafio no dia a dia do professor de física, a introdução de atividades experimentais, ainda quando a gente tinha atividades presenciais, né? E esse desafio, então, é dobrado quando você está no ensino remoto, né?
porque os experimentos eles têm que ter todo um contexto, tem que ser mais claros, tem que ser eventualmente fáceis os alunos executarem. Então, os alunos se empenharam bastante, né, no desenvolvimento de experimentos que pudessem ser gravados e transmitidos para os alunos de ensino médio e eventualmente até reproduzidos pelos alunos. Depois a Mônica e o Bigot vão contar um pouco melhor. E um outro destaque foi a introdução em redes sociais, em particular o TikTok. Então, nós descobrimos vários estudantes pibidianos aí, TikTokers, né? Algo novo, inclusive, para mim. Então, foi bem interessante descobrir esse universo. Eles produziram um canal Pistalkers, depois vocês visitam lá no TikTok, com diversas atividades e apresentações dos alunos do PIBID para os alunos do ensino médio, né? Então, acho que vale a pena dar uma olhada nisso. Foi uma atividade intensa também, porque é tudo novo, mas é uma coisa interessante de pensar, né, que são alunos muito novos, digamos assim, né, acabaram de deixar o ensino médio, e eles estão muito próximos, né, culturalmente, desses aspectos dos alunos do ensino, que atualmente estão no ensino médio, né? Então, essa conversa foi bem interessante e bem desafiadora para nós aí de gerações anteriores, né? Vou colocar assim. Então, eu vou dar destaque a essas duas atividades, porque foram as atividades que eu diria assim, chamaram mais atenção, mas aconteceu muita coisa, né? Depois a gente vai ouvir um pouquinho do que está acontecendo com a formação continuada pelas falas do Bigot e da Mônica, né? Mas antes eu queria passar para a Valéria, né? Só para ouvir um pouquinho. Valéria, se você quiser falar. Obrigada, André. Obrigada a todos os colegas da mesa, né, pela oportunidade da gente poder falar um pouco, né, e dividir um pouco da nossa experiência. Eu fico muito feliz, né, por esse momento. Eu estou no PIBID desde o segundo edital do PIBID em 2009, então faz bastante tempo, né, que eu tenho atuado junto com o PIBID, e o que eu queria destacar é que, dentre as políticas públicas, né, para a formação de professores, eu tenho convicção que o PIBID tem sido uma das políticas mais efetivas que a gente tem, né? E eu acho que a residência pedagógica vem se juntar, né, a essas políticas de uma forma muito importante, né? De forma a dar continuidade a esse bom trabalho que tem sido feito. Então, eu fico muito feliz, né, da gente poder estar aqui partilhando o que a gente tem feito dentro desses dois programas. E a gente escolheu, né, dentro do PIBID de Física, trazer para vocês o Bigot e a Mônica, dois supervisores, dois excelentes supervisores, que vêm falar sobre um aspecto, né, dos programas que talvez não sejam tão evidentes, mas que para mim são fundamentais, né, que para além da contribuição que o PIBID e o Residência dá para a formação inicial, ele tem mobilizado de uma forma muito importante a formação continuada. E não é só do professor que está na escola de educação básica, né, embora esse seja o nosso recorte, mas também de nós, professores da universidade, né? Então, eu acho que, para quem atua na formação de professores, estar trabalhando nesses programas tem contribuído demais, tem mobilizado demais as dimensões do desenvolvimento profissional. Então, eu acho que são programas, né, que têm facetas que se complementam de forma a contribuir de forma efetiva para a formação de novos professores, porque ajuda a gente que forma professores a se atualizar, a não se acomodar, né, a estar o tempo todo ali sabendo o que está na escola e sabendo quais são as novas demandas. Mobiliza o professor da escola, porque ele tem que dar conta da prática dele, tem que dar conta de ajudar na formação desses novos professores e contribui para a educação básica, para o que está acontecendo ali dentro da escola. Então, eu acho que são programas bastante completos, são programas pelos quais vale a pena lutar, né? E eu acho que estar aqui nesse momento também é uma forma, né, de darmos a conhecer o que estamos fazendo e de marcar a posição da importância desses programas, né? E aí, para
partilhar com vocês, né, as contribuições desse programa para a formação continuada dos professores e supervisores. Eu quero convidar a Mônica e depois o Bigot para falar, tá bom? Obrigada. Obrigada, Valéria. Obrigada a todos, muito bom dia. Ouvindo vocês aqui, né, dando as suas contribuições, suas participações, eu comecei a refletir sobre a questão da formação inicial e da formação continuada, e nesses meus mais de 30 anos de escola, como professora, como coordenadora, eu fico pensando que eu não sei ainda se eu estou na formação inicial ou se eu estou na continuada, né? Eu acho que eu já participei das duas, principalmente nesses tempos que nós estamos agora, né? Metodologias ativas, a gamificação, eu estou bem na inicial nessa, tá? Formação inicial, todos esses movimentos. E, portanto, tentando me situar, e é excelente, porque a gente se sente extremamente vivos quando a gente está tentando se situar nessas condições daquilo que a gente se propõe a fazer profissionalmente, se propõe a fazer aquilo que a gente escolheu para a nossa carreira, para trilhar. Eu escutei a professora Elaine falando sobre a formação, o professor dentro das suas vivências, dos seus saberes, da sua prática social, e isso é tão intenso, porque conforme você vai tornando a sua prática profissional algo que incorpore na sua vivência, em quem você é, isso extrapola os muros da escola, da sala de aula, isso se torna algo que faz parte de você. Você é professora, além, obviamente, dessa sua atuação. E esse aprendizado é tão amplo, isso traz para a sua atuação na sua própria observação pedagógica. Quem é você, né? O que você aprende com aquilo que você vivencia? E eu sou extremamente feliz de já ter participado de alguns bons editais aí do PIBID, né? Valéria estamos juntas já há algum tempo, já participei também do edital anterior com a Anne, com a professora Anne, com o André, agora mais recentemente, e Gabriel Ortiz tem essa alegria de ter recebido aí o PIBID já há algum tempo, com os editais anteriores dos alunos da formação dos últimos anos. Quando a residência pedagógica chegou, eu falei, não, fiquei com ciúmes, né? Falei, não, vão levar os nossos meninos da formação dos últimos anos. Quando chegaram os meninos, né, as meninas da formação inicial, vou contar até para vocês que nós tivemos uma situação, chegou um pibidiano que reconheceu um colega dele dentro da sala. Havia dentro da sala de aula um colega dele que tinha sido reprovado no ano anterior, e eles eram colegas, tinham estudado juntos, né? Então, a igualdade de idade era tamanha, né, que nós tínhamos ali agora no PIBID que enfrentar um novo modelo, né, de formação, um modelo que, de novo, trouxe um desafio para ser enfrentado por quem era supervisor, né, e por quem era coordenador. Como é que esse PIBID vai entender esse processo? E, mais uma vez, a inveja do residência aumentava. Não, o residência está pegando o pessoal formadão, né, o pessoal que já está legal, já está bacana lá. E conto para vocês que, olha, tem sido cada vez mais um desafio extremamente prazeroso, porque a gente vê esses meninos do PIBID, do começo do curso, com uma vontade renovada de aprendizagem, porque a gente percebe que eles, penso eu que dentro da própria universidade, a vontade deles de aprender o conteúdo mesmo. Eu quero me habilitar de tal forma que eu não tenha dúvidas quando eu for para dentro da sala de aula. E aí, o que acontece conosco, professores? Eu preciso não só passar por mim tudo aquilo que, óbvio, vi dentro da minha universidade, da minha formação, como também revisitar tudo aquilo que é ciência, felizmente, né?
na escolha de física, a gente busca, não é só na escolha de física, né, gente? O aprendizado em todos os saberes, ele é contínuo, ele é constante, e, portanto, a gente precisa estar se atualizando em todos os momentos, e na física, esse dinamismo é algo que nos traz uma alegria bastante entusiasmada, né, em todos os aspectos, e eu vejo nos meninos a possibilidade de me reinventar todos os dias. Eu preciso estar apta a dar a minha aula, né, ter a minha possibilidade de cumprir os meus planos de ação dentro da minha sala de aula, mas também cumprir as expectativas dos meninos do PIBID, das meninas que estão ali comigo, de conversar com eles na mesma linha de raciocínio que a própria universidade tem trazido para eles. Isso faz com que eu aprenda, digo para vocês que muito mais do que talvez qualquer formação continuada que possa ser oferecida por um EFAP, possa ser oferecida por qualquer outro curso que eu já tenha feito, né? O PIBID me instiga de uma tal forma que me tira de uma zona de conforto, que a cada dia que eu acordo, que eu sei que eu vou ter que estar com ele, me traz uma inquietação maravilhosa, uma inquietação que me faz me sentir viva, né? Essa prática que me faz me sentir, de fato, né? Perceber que nesses mais de 30 anos de carreira eu estou ativa, eu não estou reproduzindo coisas que eu já fazia, não estou sendo a professora que meu professor foi. Eu me inspirei nele, foi muito bom eu ter tido bons professores, mas eu procuro ver o meu aluno dentro da necessidade dele, e a partir daquela necessidade dele, no meu PIBIdiano também, na necessidade dele, eu vou me tornando, vou procurando, né, um aprendizado cada vez melhor. E isso é muito importante. O professor que está acompanhando, né, um PIBIdiano, que está acompanhando uma residência pedagógica, ele não está sozinho, ele está com um grupo de apoio, né? E cabe aqui também um agradecimento especial à professora Cristina, que me manda o pessoal de práticas. É maravilhoso. A integração do pessoal de práticas, pessoal de metodologia, Gabriel Ortiz tem recebido também esses grupos. A integração... 5 minutos. É fantástica, né? Bigot, desculpa, passo aí. Gente, só uma provocação. Continuamos pensando nas questões emocionais dos nossos alunos de PIBIdianos. Continuemos pensando na questão do novo ensino médio, para poder trazer para os nossos meninos essa formação tão necessária. Obrigada, gente. Olá, bom dia. Eu sou o professor Bigot, da Escola Alberto Torres. Primeiro, eu queria agradecer ao André e à Valéria, né, por me deixar participar desse programa. É a segunda vez que eu estou participando. E eu vejo o PIBID assim, como uma rede, uma malha de troca de experiências, troca de informações, assim, pela diferença de idade que eu tenho com os alunos do PIBID, pela a experiência acadêmica, né, pela minha formação, a formação deles, e o PIBID ele dá essa oportunidade da gente trançar essas experiências, né, uma troca de experiência constante, assim como a Valéria a Mônica já havia citado, né. O tempo todo a gente está trocando experiência, aprendendo e ensinando, e os alunos, essa troca é muito importante, né? Eu queria citar um fato bem legal, que graças aos alunos do PIBID, né, que foi do primeiro edital, nós conseguimos montar o laboratório de física da escola, que estava há 5 ou 6 anos empacotado, tudo embalado, né? E eu me via com aquele problema, eu falei, eu tenho que montar isso aqui agora, né? E foi justamente, coincidiu da chegada dos alunos do PIBID que me auxiliaram e me ajudaram, né, a concluir essa montagem do laboratório, que praticamente está quase 100% funcionando, mas com grande ajuda dos alunos do PIBID, né? Então, essa troca foi muito enriquecedora e continua sendo. Então, eu vejo o PIBID como uma malha, uma rede de troca de experiências e informações assim, muito rica. Queria agradecer a todos aí, acho que Valeu. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a professora Valéria, ao professor André, a professora Mônica,
pela sua lindíssima apresentação e fala, nos emociona muito. Lá no chat do YouTube, muitos comentários falando dessa fala, Mônica, gratidão enorme por isso, né? Professor Bigot, muito obrigada por estar aqui, por conseguir fazer essa parceria valer tanto a pena e enxergar as possibilidades e potencialidades destes dois programas. Agradecemos imensamente. E agora passamos a palavra para o programa Residência Pedagógica da Física do Butantan. Professora Cristina. Olá, pessoal. Realmente foi muito gostoso ouvir todos vocês. E, enfim, acho que eu sou a única que está aí no grupo do Residência Pedagógica. Tem a Mônica recebe nossos alunos, não do Residência, mas de práticas. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como é que está esse projeto nosso na física. Estou ativando aqui a apresentação. Deixa eu... Vocês veem? Sim, Cris, vemos sim. Bom, vou contar um pouquinho do projeto como um todo, né? Quem está coordenando esse projeto hoje sou eu, mas ele também conta com a participação do Maurício Petrocola. A gente está dentro daqueles objetivos mais amplos, né, da CAPES, tem tentado trabalhar bastante com o fortalecimento das relações escola e universidade. Acho que esse é um elemento central, só para lembrar para todo mundo, né, que a USP, né, começou, né, efetivamente com o projeto ano passado. Até então a gente não tinha uma residência pedagógica, né, havia sempre, né, um elemento aí difícil ainda da gente entrar, né, mas e eu acho que foi bem importante, está sendo muito bem-vindo e muito rica a experiência com residência. Eu já vou contar um pouco por quê. Bom, uma primeira coisa que a gente conseguiu fazer, que eu acho que tem sido bem importante, é exatamente trabalhar numa articulação entre o Instituto de Física e a Faculdade de Educação, né? Então, muito embora eu trabalhe com estágios e a Faculdade de Educação também, né, tanto o Instituto quanto a Faculdade de Educação, a gente tem feito muitas trocas, Maurício e eu, para dar conta, né, de toda essa perspectiva, porque, diferentemente do PIBID, o Residência Pedagógica pega aí os alunos de final de curso, que estão aí nos 2 últimos anos da graduação, teoricamente, né? Eu falo teoricamente porque a física é sempre emblemática, essa questão do tempo, né? E a gente pega eles aí no final do curso, e, né, nesse momento, e tanto na Faculdade de Educação quanto no Instituto, a gente tem um número de horas bastante grande. E a gente, enfim, nesse trabalho articula com a disciplina. Então, a gente também tem não só a questão da participação dos alunos, né, de maneira mais livre, mas a gente tenta acoplar isso ao trabalho com as disciplinas. No que eu acho que tem sido bem fundamental a relação, né, quer dizer, ter um trabalho como esse junto, né, a uma disciplina. A gente tinha, o ano passado, quase que, a gente tem, em média, entre 80 e 100 alunos, tá, em práticas de ensino, por exemplo, por ano. E isso significa, quer dizer, que a gente tem 30 bolsas aí para a residência. Claro que isso não dá conta, né, do número grande que a gente tem aí. Mas a gente consegue perceber, né, na relação, em especial, com os residentes, que essa permanência na escola, né, esse maior tempo numa mesma escola, favorece bastante o desenvolvimento deles, né. A gente consegue ampliar ainda mais, infelizmente, com a pandemia, isso não foi tão possível, mas a ideia, né, em si, de ampliação com a comunidade escolar seria, né, muito rica e muito importante. Mas esses alunos conseguem participar também das atividades que não são só envolvendo a sala de aula, né, como, por exemplo, de uma reunião, né, de um conselho de classe, coisas, né, nessa direção. Ter o acompanhamento do professor, né, o fato do professor ter esse compromisso e estar participando do projeto como um agente, né, não como alguém que só recebe, mas que também é alguém que faz toda essa riqueza de trabalho que a Mônica e o Bigot, né, trouxeram aqui para a gente,
é fundamental, né? E essa parceria, ela é uma parceria importante, e ela é uma parceria que ganha uma sustentação com projetos como esse, o PIBID e o Residência. A gente consegue aprofundar muito mais nos elementos da escola. Em especial porque a gente está vivendo aí um momento de grandes transformações no processo, né, escolar como um todo. E essas transformações, eu entendo perfeitamente quando a Mônica diz, estou me sentindo na formação inicial. A gente também que forma, né, que teoricamente seríamos aí os formadores, também vivemos muito desses momentos, né, em especial com a questão da tecnologia, nem todos nós, né, lidamos bem com isso e tivemos que aprender muito ao longo do tempo. A gente está agora mais ou menos aí nesse módulo 2, né, tentando trabalhar com construções de propostas inovadoras, e a ideia é chegar em projetos mais avançados no módulo 3, né. Como eu disse para vocês, o objetivo nosso está muito centrado nessa parceria com a escola, porque a gente entende que essa parceria, ela é fundamental, e aí, né, a Mônica e o Bigot falaram um pouco sobre o papel disso na escola, e a gente diz isso também um pouco sobre como que é isso para os estudantes, né. A gente tem estudantes que muitas vezes vivem uma certa idealização da escola, e vivê-la, né, na sua completude, com todos os problemas que podem acontecer no cotidiano, ele é fundamental para entender todo esse processo, porque senão a gente vira grandes críticos, às vezes, da escola e daquilo que é o trabalho, né, dos professores, sem viver, né, aquilo que é a experiência em si, como é rica isso, e como é rico tudo isso, e como é desafiador. E esse desafio precisa estar colocado. Ao mesmo tempo que para os professores também é um desafio importante, né, lidar com jovens, com adolescentes, que estão também aí numa certa ebulição de ideias, de vontade, de desejos de fazer mais e melhor, e como é que a gente, né, lida com essa relação? A relação teoria e prática está o tempo todo aqui estabelecida, né? A gente está, no contexto nosso mais amplo, com 3 escolas, o Alberto Torres, que, aliás, é uma escola que tem tanto o PIBID quanto residência pedagógica, a professora Cecília faz um trabalho fantástico lá, a escola José Geraldo, que é uma escola que fica em Osasco, também é uma escola integral, e é a professora Cristina que, enfim, conduz um trabalho, né, e ela já está aí próxima de aposentar, mas tem uma energia, né, uma vivacidade impressionante, e a ETEC CEPAM, que fica dentro da USP, que passou por uma mudança de professor recentemente, mas ambos os professores fazem papéis, assim, muito importantes dentro da ETEC. A gente tem a experiência nossa após escolas tem sido muito importante. 30 alunos, como eu falei para vocês, todos com muito desejo, né, com muita vontade aí de trabalhar, de melhorar a sua formação, de se colocar nesse contexto de professor, e 2 coordenadores, que sou eu e o Maurício Petropola. Eu vou falar um pouquinho, né, bem amplamente para vocês. A gente fez uma pesquisa sobre essas principais dificuldades aí na pandemia, né, do que eles mais sentiram. Aqui está no contexto do curso de práticas de ensino, lembrando para vocês que o curso de práticas de ensino, né, foi o curso que recebeu o maior número de bolsas aí, e esse ano esses alunos vão para metodologia na Faculdade de Educação, então, teoricamente, né, seria essa organização. Então, a gente vê uma dificuldade grande, né, quando você vê aí problemas com software e conexão, é um problema, não é tão grande, mas é um problema. Um espaço físico tranquilo em casa para estudar foram elementos difíceis aí na pandemia, acomodar essa participação, né, no estudo, com as responsabilidades familiares, parece que tem sido também uma dificuldade, e a participação em relação aos horários de trabalho. A gente tem aí um grupo grande de alunos do noturno, que também trabalham, enfim, tem que desenvolver todo esse processo. Além, claro, né, do estresse, da depressão, dos problemas financeiros, né, das organizações, quer dizer, a gente vê que foi um grande problema, por exemplo, organizar tudo isso, né, a questão financeira também foi um problema para muitos de nós, e o estresse e a depressão em função da pandemia, a
a gente não pode esquecer que isso foi um elemento bem importante. A gente tem aí do RP, a maior parte dos nossos alunos é do noturno, né, então isso traz aí uma questão extra. A gente tem muitos alunos se formando até o final do ano, basicamente metade dos nossos residentes se forma aí até, enfim, janeiro, provavelmente, fevereiro. Eu esperava que a gente tivesse até mais, né, por conta de ter um PIBID já há tanto tempo na física, eu esperava que a gente tivesse mais participação, né, mas a gente teve aí menos de 30% dos nossos residentes foram do PIBID, então a gente tem um grupo grande que nunca participou de projetos dessa natureza, né, um pouco das atividades que a gente conseguiu fazer, produzir, e por conta da maior parte desses alunos estarem já na disciplina de práticas de ensino, isso fez com que o ano de 2020 fosse um ano bem produtivo, porque a gente estava, né, em produção já bastante intensa, e quando chegou lá em outubro, que se efetivou mesmo o projeto, a gente já tinha um bom caminho trilhado, né. A gente tem reuniões regulares, né, tanto de coordenação geral, como entre nós. A gente trabalha bastante com leituras, com análise de materiais, analisamos, por exemplo, o centro de mídias, né, estamos conscientes de todas as dificuldades e problemas que envolvem esse espaço. Em especial, gostaria de destacar, né, muito essa coisa de que não me parece uma aula, né, o centro de mídia, mais do que os problemas, né, pontuais. A gente gosta muito de trabalhar com essa perspectiva de fazer entrevista com os preceptores, né, então a gente faz entrevista, gravamos isso, para entender melhor um pouco de quem é esse professor que a gente está, enfim, trabalhando. A gente faz um levantamento de perfil dos alunos, e muito desse perfil tem uma relação muito clara com a proposta de aula, então a gente quer entender quem é esse aluno, o que ele gosta de fazer, né, que temáticas que interessam, enfim, porque a gente quer articular isso à nossa proposta, né, então esses alunos, eles não são mais alunos que o desafio deles é fazer uma proposta de um tema qualquer, mas é de articular isso à vivência, à experiência e à realidade desses nossos estudantes, né, então essas perspectivas precisam estar aí mais presentes. Então, as nossas produções vão nessa direção, né, então, resultado da entrevista, também saber quem é esse professor, o que ele gosta, como ele se articula, né, e como a gente pode, enfim, interagir. A gente faz, né, enfim, diálogos constantes aí, em função, né, de toda a estrutura, são muitos residentes, né, muitas pessoas que, enfim, trabalham nesse projeto. Fizemos eventos da física, né, André, criamos uma página na internet, temos um YouTube, que a gente coloca as nossas produções de videoaulas, por exemplo. O Padlet eu acho fantástico, porque ele, né, faz com que a gente reúna um grande número de informações do projeto. A gente usou também bastante o Flipgrid, que é algo que permite uma apresentação oral e que você possa ir, enfim, avaliando. Então, esses alunos, antes de levarem para a escola suas propostas, eles gravam um videozinho dizendo um pouco como é que eles pretendem fazer, o que vai fazer, e a gente consegue interagir com essa proposta. Enfim, e, claro, participamos aí dos eventos e tal. Um pouco para trazer para vocês, né, dos elementos que vêm à tona quando eles pensam nessa coisa de que eles estão preparando a aula. O que eu acho bacana de trazer aqui isso é porque mostra que mesmo nesse modelo remoto, que é um modelo que não é o melhor, não é o mais adequado, mas ainda assim ele trouxe para a gente elementos muito similares àquilo que acontece, né, com essa formação inicial, né, de quando a gente está ainda iniciando nesse processo de ser professor. Então, a empolgação, ou a ansiedade, a expectativa, o receio, são elementos que trazem aí, né, que surgem, né, quando eles pensam a aula, que vão ser, né, vão dar aula mesmo no modelo remoto. E eles têm receios também muito parecidos, né, e claro, com receios
um pouco extras aí, do tipo internet cair, né? Porque é um receio que virou um pouco essa novidade, né? A gente, às vezes, fica falando sozinho, acha que está ali, enfim, e a internet cair. O que eu diria, assim, como um grande desafio para a gente, como um todo, né? Pensar, né, em propostas, né, que, no meio dessa loucura da pandemia, possa garantir aí riqueza, possa garantir um desafio em termo educacional, tanto para os residentes como os professores, né, e ao mesmo tempo, né, pensando na contribuição disso para a formação dos estudantes lá da educação básica, eu acho que esse é um nó, assim, um grande desafio, e algo que faz com que realmente a função professor não seja muito simples, né, como o pessoal da pedagogia já estava, né, a Vivian estava trazendo. A interação escola e universidade também são pontos de tensão, porque às vezes com desejos, embora a gente tenha um desejo final, um desejo único, a gente tem meios, né, e formas de se chegar lá, às vezes um pouco distintas, e esse diálogo entre essas várias experiências, ela é bem crucial, né, para todos nós. Então, articular essas atividades, essas experiências que a gente tinha que fazer, dos estágios, a demanda da própria disciplina que eles estavam articulados, né, e com as diferentes, né, personalidades, perspectivas e desejos de professor e escola, também é um grande desafio aí. Em 2021, eu diria que a gente, né, em 2020 teve esses elementos que a gente foi um pouco ajustando o diálogo, né, e tentando construir juntos. E em 2021 a gente vem com esse modelo híbrido, e isso foi um grande, mas um grande desafio mesmo, né, que lidar, e eu fiquei, cansada só de ver os professores, porque eles estavam... 5 minutos. Estou terminando. Eles estavam realmente atordoados com, né, ter que estar na escola, ter que lidar com quem fica em casa, enfim, muito estresse, gente pegando Covid, realmente algo fundamental. Eu, né, acho que a gente precisa, em algum momento, né, falar sobre isso também. E agora a gente tem esse desafio que vai ser o retorno presencial, que a gente ainda está aqui um pouco pensando de como é que vai se dar esse estágio que é remoto, mas com o modelo de aula que é presencial. Isso eu acho que vai ser um grande desafio aí, coloquei até a Mulher Maravilha, porque realmente vão precisar de elementos extras. Além disso, né, para completar um pouco esse quadro, a gente tem a reforma do ensino médio, os itinerários formativos, e esses elementos novos aparecendo, que vai fazer com que a gente, né, tenha que lidar. Eu queria falar rapidamente que uma coisa que para a gente foi muito importante, foi muito discutido durante o ano passado e esse ano, a importância das atividades síncronas, né, do quanto que elas dão maior acolhimento para os estudantes, da construção de vínculos, de experiências didáticas. Essa vivência é fundamental e a gente priorizou o máximo que pôde trabalhar com a atividade síncrona, para que esse aluno pudesse vivenciar de fato essa relação. Não é igual, não é a mesma que está numa sala de aula, né, mas ela traz à tona elementos muito mais próximos do que uma videoaula ou atividades no Google Classroom. A gente trabalhou com planos, com videoaula, com análise de materiais, enfim, com perfis, acho que eu já falei um pouco sobre tudo isso. Foi muito importante a gente ter um diálogo sempre honesto e claro e ao mesmo tempo amoroso, né, entre todos. Trabalhamos com várias ferramentas digitais, então a gente, em termos de ferramentas digitais, acho que a gente aprendeu bastante também. Eu coloquei duas falas aqui de textos de alunos que entregaram o ano passado, enfim, falando um pouco sobre o que foi o curso de práticas, que tinha, né, toda a relação com residência. Um deles fala assim, olha, que o curso me ensinou que ser professor não é apenas abrir um livro, estudar o conteúdo e resolver exercícios com a turma, como muitos professores fazem na vida acadêmica, da aula é muito mais que isso. E ele vai falar da importância do plano, né, que um plano garante não apenas o bom funcionamento da aula, mas também com que o professor reflita sobre o que ele ensina para os alunos, como, por quê, que conteúdo está sendo e por que está sendo ensinado, enfim. E uma outra menina que vai falar um pouco também de como que esses conhecimentos, eles foram importantes e foram levados para outras disciplinas que ela foi um pouco trabalhando, né. Então,
um conhecimento desenvolvido com os textos e tal, foi super importante para planejar e executar aulas coerentes com base no perfil da turma, da escola. Ela vai falar também que todas as outras matérias ela vai lidar com isso, né? Então, ela trouxe esse conhecimento para outras disciplinas que, de repente, né, não estariam ali tão presentes. Fora que era uma pessoa bastante tímida e vai falar também um pouco sobre esse papel, né, e o quanto que ela agora é capaz de se comunicar mais e melhor. Aqui estão os links, né, para quem quiser, da ITEC-CEPAM, do Alberto Torres e do José Geraldo, do Padlet, e o do YouTube com algumas videoaulas. Obrigada, pessoal. Desculpa se eu exagerei no tempo. Foi perfeita, professora Cristina. Sobraram 2 minutinhos ainda, tá bom? Bom, gente, então finalizamos aqui esta mesa, as apresentações iniciais, né? Tivemos diversos elogios no YouTube, no chat, muitos beijos, muitos agradecimentos, e várias pessoas dizendo, né, muito legal as apresentações, os projetos desenvolvidos, mas perguntas mesmo nós não tivemos. Eu gostaria de fazer algumas reflexões que foram possíveis a partir da fala de vocês, né? A professora Vivian e a professora Elaine trouxeram as bases para nós pensarmos um pouco esse processo de formação inicial e formação continuada, né? E os exemplos que vieram a seguir foram exemplos maravilhosos. Trouxeram corpo para aquilo que as professoras colocaram como base teórica, né? E eu diria que desta mesa, 2 elementos me saltam aos olhos e eu queria ouvir um pouquinho mais vocês sobre isso, né? O primeiro deles é essa preocupação com essa formação dos licenciandos, pensando na construção da sua identidade enquanto professores, né? Essa identidade de eternos aprendizes, porque, como muito bem coloca a professora Mônica, em alguns aspectos ela é formação continuada, mas em muitos outros ela é formação inicial, que é o que nós também sentimos na universidade quando nos deparamos com o desafio de fazer o ensino remoto. Então, como é que a gente pensa esse processo? Como é que vocês avaliam essa presença destas demandas para a formação inicial destes licenciandos? E um outro elemento também que vem muito a partir da fala e da presença de vocês é esse cuidado com os estudantes em relação a esse adoecimento, a essa questão dos sentimentos, das emoções, isso como parte integrante dessa formação, né? O quanto a gente está conseguindo dar conta desses elementos diante deste quadro que a gente tem, né? Então, essa questão da formação inicial, da identidade profissional, esse cuidado com os estudantes e com a saúde mental, tanto deles quanto as nossas também, porque eu acho que nós vivemos esse processo e vivemos o sofrimento que todos os professores vivem, né? E essa construção que é possível. Então, eu gostaria de iniciar com essas 2 reflexões, para quem quiser contribuir com elas, por gentileza. Posso falar? Em relação à formação inicial, né? Há, sim, muito cuidado, né? Uma atenção ininterrupta, porque é na formação inicial que o educando vai adquirir alguns, né, dos muitos saberes necessários para que ele possa se tornar um profissional. A formação inicial, os estudos a respeito da formação inicial, referentes à docência, referentes ao sujeito professor, né, assinalam que a formação inicial não começa na graduação, né? Não começa nos cursos de licenciatura, começa muito antes, né? Quando este sujeito inicia o seu processo de escolarização, propriamente dito, na pré-escola, educação infantil, e, né, os estudos abarcam também todas as vivências e as experiências que esse sujeito teve antes de entrar na escola também,
né, que vão constituindo a sua subjetividade e a sua identidade. E esses saberes, necessariamente não escolares, né, as suas vivências, as suas experiências, as suas escolhas, queixas, desejos, sonhos, expectativas, vão reverberar, né, lá na frente nos seus fazeres e saberes pedagógicos, né? Por isso, a formação inicial, eu tenho defendido muito isso, precisa, né, oferecer espaços, e eu tenho chamado a isso de espaços discursivos, para que o educando, para que o estudante possa falar de si, né? Possa saber, conhecer a sua própria história de formação, né? O que foi acontecendo e o que continua acontecendo com ele, como ele vem se tornando professor, né? Os saberes profissionais, os saberes específicos trabalhados nas licenciaturas constituem um dos pilares dessa formação. E antes de passar a palavra para a querida Vivian, eu gostaria de dizer que os professores aqui presentes, né, que destacaram a preocupação com as emoções, com os sentimentos, com as queixas, com as dores dos estudantes e com as nossas também, né, me emocionaram muito. E eu quero dizer que esse espaço é tão especial e tão enriquecedor, porque nós podemos falar abertamente disso, como trouxe a professora Cristina, né, na nuvem de palavras, e todo o trabalho que foi relacionado a esse levantamento, digamos assim, a essa identificação, a esse diagnóstico, né? Porque temos vencido muitos desafios neste período tão delicado, né, e inédito da pandemia. Vivian, querida. Obrigada, Elaine. Ouvindo a Elaine, a questão que você coloca, Karina, e também ao longo da nossa mesa, eu acho que a gente trouxe muito dos sentidos da formação, né? É até difícil separar esses momentos tão distingui-los, né? O inicial do continuado, né? E a Mônica, com a vasta experiência, com um trabalho tão bacana que vem fazendo há muito tempo, se pergunta, às vezes eu me sinto na formação inicial, né? E talvez a gente não precise mesmo ficar distinguindo, né? Isso aqui está no começo, porque talvez seja melhor a gente pensar numa construção contínua e permanente, numa amálgama de saberes que nós temos. E eu acho que as falas aqui são tão inspiradoras, porque embora a gente não possa distinguir, ou às vezes não vale a pena falar isso aqui é inicial, isso aqui é continuado, vale lembrar que talvez a gente possa identificar na vida dos professores alguns momentos, né? Então, nós estamos trabalhando com estudantes num momento de muita vontade, de querer trabalhar bastante e também que se sentem um pouco mais inseguros, porque alguns ainda nem tinham entrado em sala de aula como professores, né? E a formação, o início da profissão, ele é muito marcado por esses sentimentos, né? De um entusiasmo mesclado com uma insegurança, com um certo temor. E a gente vai podendo perceber diferentes disposições que vão se colocando no decorrer da nossa vida e do nosso trabalho. E a gente sabe também que depois de uns 5, 6 anos, uma boa parte dos professores pode abandonar a profissão diante de um desalento, de um abandono, de uma solidão, porque a profissão docente também é muito solitária, né? E que o que pode determinar que se continue investindo na profissão ou que se abandone
é justamente poder contar no momento inicial com apoio, com projetos férteis. Não estou dizendo não estou falando de Meu Mundo Disney, né? A gente está falando aqui de desafios que nós encontramos e como é que nós respondemos a eles, que condições nós temos. Então, eu fico imaginando, né, como é bom trabalhar com esses diferentes projetos, com essas diferentes perspectivas, e como isso pode ajudar a produzir disposições para a continuidade da profissão docente, né, que é uma valorização do trabalho e de algo que é tão importante, tão caro para todos, né, para professores e alunos. Então, eu fico nessa mesa muito, muito honrada de estar aqui e muito contente de um encontro como esse, né? Era isso que eu queria falar. Valéria, em seguida, Mônica. Obrigada, Karina. Vivian, a gente pensou, acho que muito parecido, né? Enquanto a Elane estava falando, e dessa coisa, né, que eu também trabalho nessa perspectiva, a gente começa a se tornar professor no momento que a gente é escolarizado, e é por isso que a gente não deixa de se tornar professor enquanto a gente está ali na escola, porque ela sempre vai trazendo desafios novos. E eu fiquei pensando justamente nesse ponto dessa formação, que é de uma tal sobrecarga. O Huberman descreve isso como o estágio de sobrevivência na escola, que é nesses primeiros anos de docência, né? Ele fala que a gente vive 2 estágios, o de sobrevivência e o de descoberta. E essa descoberta de estar em contato com o aluno, de colocar em prática tudo que você vivenciou na universidade, isso te sustenta na profissão. Mas as pressões são enormes de lidar com os pais, às vezes não saber responder uma pergunta que o aluno faz, da insegurança de ter que lidar com gestão escolar e o currículo. E aí ele descreve esses 2 estágios de sobrevivência e descoberta. E uma coisa super importante, né, é que quase sempre o professor que está iniciando a carreira, ele vive isso de forma muito solitária, né? Então, uma coisa importante que marca a profissão docente, muitas vezes, é essa solidão. E aí quando eu digo, né, que eu acho que esses programas, eles são muito completos, eu acho que a Vivian traz um desses elementos, né, que dão essa completude, que é essa possibilidade de eu viver parte desses elementos num ambiente, enquanto eu tenho um espaço discursivo, como falou a Filomena, né? Que é esse momento em que eu converso com colegas da graduação, que eu converso com professores da universidade, que eu converso sobre isso com os professores da escola, né? E eu concordo com você, Vivian. Eu acho que a gente não tem... começa a se ter estatísticas sobre isso, né? A gente não tem estudo super amplo sobre isso, mas a gente já tem dados que apontam como esses programas, principalmente o PIBID, por ser mais longo, como ele tem ajudado, não só na manutenção, na licenciatura, porque a gente tem dados sobre isso, como tem ajudado a manter os alunos na licenciatura, e eu acho que é importante a gente também, né, começar a construir dados, como isso tem ajudado os professores no início da profissão, a suportarem esse momento tão difícil e permanecerem na profissão, né? Então, eu acho que são elementos importantes que vão ajudando a gente a pensar, né, na amplitude, na importância que esses programas têm e de defendê-los, né? E vejam, a gente está falando que a gente viveu um momento, né, atual de muita angústia, de muito sofrimento, e a gente está passando por isso, né? De forma geral, o início da profissão é acompanhado por esses sentimentos, né, de insegurança, de angústia e tal, e muitas vezes o professor não tem com quem dialogar, não tem alguém que esteja preocupado com isso, né? Então, olha a importância, né, da gente pensar nisso nesse momento, se preparar para isso e tentar construir suporte para isso, tá bom? Era isso. Mônica. Isso mesmo, Valéria, professora Vivian, professora Elaine. Eu acredito que quando a gente tem esse momento de a gente poder trocar em todas essas instâncias, né, alunos da graduação, professores lá da educação básica, professores da educação superior, a gente tem como alinhar todos esses processos. Então, eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu com o PIBID lá no Gabriel Ortiz,
que obviamente não resolve essa questão, Karina, mas que trouxe um momento de grande alegria. Nós tivemos a oportunidade, a pedido dos alunos dos PIBidianos, de uma interação virtual com os alunos do Gabriel Ortiz. E para conversar sobre a vivência deles, o que estava acontecendo com o estudo, tanto do ensino médio, da terceira série, quanto o estudo dentro da universidade, como que essa questão da pandemia, do afastamento, estava impactando em cada um deles. E eles tiveram essa oportunidade, eles conversaram, e ao final eu tinha deixado um momento para que eles pudessem fazer uma certa brincadeira. Então, Carlos, João, Thaís, eu usei uma interação pessoal, era uma música em que eles tinham que reproduzir uma série de movimentos. Eu usei uma ideia de que, para que a gente possa estudar, para que a gente possa ter uma certa ordem, organização na nossa vivência, a gente precisa ter ritmo, né? E aí eu falei, eu não estou fugindo da física, porque eu estou usando música, eu estou usando acústica, eu estou usando mecânica, né? E a partir daí nós vamos, então, brincar com essa sequência de ritmos e de movimentos. E todo mundo abriu as suas câmeras e nós começamos, então, a fazer essa brincadeira a partir de uma música, tendo que reproduzir. E foi um momento de muita gargalhada, de muita leveza, e todos agradeceram muito porque eles não esperavam, né, que a gente tivesse dentro de uma aula de física um momento de relaxamento. Foi especial, aproximou o pessoal do PIBID, dos alunos, me aproximou desse grupo de alunos também, do Gabriel Ortiz, porque nós não nos conhecíamos pessoalmente, estamos tendo a oportunidade de fazer isso agora, né, e parece que a educação física tem uma função importantíssima nessa questão das nossas emoções, de colocar as nossas emoções, não só no esporte, né? A gente viu agora nas Olimpíadas, mas nessa questão de deixar a gente equilibrados de alguma forma. Então, meninos, Thaís, João, Carlos, olha, a missão de vocês é grande mesmo, tá? Abracem firme aí, porque a gente precisa de vocês, e não é pouco. André? Nossa, deixa eu baixar a mão aqui. Olha, fazer essa reflexão aqui é difícil, porque vocês colocaram questões importantes, assim, que me disparam várias coisas, mas queria comentar uns pontos, assim, eu tentei anotar aqui para não me perder muito, mas um deles é, assim, o quão crítico é o papel desse supervisor, né, que está na escola, porque eu trabalhei em estágio, em outras, em práticas, em outros anos, tempos idos, né, muito tempo atrás, mas você vê assim, a gente tinha relatos de, por exemplo, quando o aluno chegava na escola relatos trágicos, né, de o aluno chega na escola, o professor fala, não, mas você faz física, poxa vida, por que você não vai fazer outra coisa? Vai ser professor, por que você não vai trabalhar num banco? E os alunos, a todo momento, eles são assediados, né, olha, vai trabalhar em banco, vai trabalhar nessa onde, né? E o quão crítico, não é, você ter professores comprometidos, né, com a formação dessa nova geração de professores, né? Isso eu acho que é uma coisa assim extraordinária, né? Ver a Mônica e o Bigot envolvidos, outros professores também que já participaram do PIBID, e o quanto isso não tem impacto nessa produção subjetiva, né, dos estudantes, né? Olha, agora eu estou vendo um professor que não só faz a coisa bem, mas que está apaixonado por aquilo, né? Então, a Mônica mostra essa paixão na hora que fala, o Bigot, por exemplo, de ficar naquele trabalho extra, de se envolver com abrir aquelas caixas que ficavam 5, 6 anos fechadas e falando, putz, e os alunos olham para isso e falam, bom, agora eu entendo por que as pessoas estão nessa profissão, que tem dificuldades, é inegável, e toda profissão tem, não é exclusividade, digamos assim, do professor, às vezes a gente gosta de achar que é só o professor, mas toda profissão tem dificuldade, e o aluno, o licenciando, ele encontra nesses supervisores esse propósito, né, do porquê que eu tô aqui, né, agora eu consigo lembrar por que eu escolhi isso, e tem uma vinculação nesse ponto. E outra coisa também que eu acho que a questão da pandemia acentuou, mas eu via isso, e a Mônica até me dava um exemplo lá de
como que a gente lida com a frustração, né? Eu lembro de um relato ainda da edição anterior do PIBID, né, Mônica, você me corrija se eu estiver falando o exemplo errado, né, mas quando ela comentava de que um aluno fez um erro na sala de aula e depois ele ficou se martirizando, em física em particular, eu acho que a gente tem uma sobrecarga dessa questão de ter que estar correto, ter que estar certo, ter que estar, né, a física tem uma verdade que você tem que seguir, não pode sair da luz e da verdade, que isso traz uma sobrecarga emocional para o aluno que está na frente, que comete um erro e tal. E é engraçado porque, na época, eu via a Mônica falando disso e via como ela tratava disso e da preocupação que ela tinha de tratar dessa questão e de seguir essa questão com o aluno. E eu lembro quando eu entrei, né, para dar aula no Estado, e essa solidão que a Valéria comentou, né, que você fala assim, caramba, eu cometi um erro, eu fiz alguma coisa, e agora, né? E aí você vê, assim, que o quão importante não é ter esse suporte emocional, né, porque você não tem com quem conversar. Às vezes eu lembro, por exemplo, uma vez que eu estava super frustrado, super assim, em conflito com os alunos. 11 da noite eu sentei para conversar com a minha diretora, assim, mas dava para ver que, nossa, ela estava mais cansada que eu, assim, sabe? Eu falei, eu tô falando, tá passando por ela, porque ela tá cansadíssima, 11 da noite, o que ela tá fazendo aqui? E ter esse apoio emocional, acho que é crítico. Então, encontrar esse ambiente, não só seguro, mas um ambiente que você pode lidar com experiências boas, profissionais ultra capacitados, mas também poder lidar com erro, poder lidar com a frustração, me parece ser crítico, assim, eu vejo isso pela física, né, que é onde eu tenho experiência, porque às vezes a gente não consegue lidar bem com o erro, a gente não consegue lidar bem com a frustração, mas eu imagino que para todos os setores. Então, sei lá, é o que me disparou aqui, né, essa questão do PIBID na formação, né? Muito obrigada, André. João? Então, acho que foi sobre o primeiro questionamento que você fez, né, sobre a junção da formação continuada com a formação inicial. Uma coisa que tem sido muito legal, assim, durante o PIBID, durante todos esses meses, é que, ao mesmo tempo que, por exemplo, para mim, que nem estava na licenciatura ainda quando eu comecei, então foi algo muito novo, né, tudo. Ao mesmo tempo que para mim e como para muitos outros bolsistas também foi algo novo, foi muito legal também ver que, principalmente agora no final do projeto, quando a gente anunciou os nossos projetos tanto de futebol quanto de capoeira, as professoras que participam também chegaram a comentar, nossa, eu nunca tinha parado para pensar por esse ponto, ou nossa, eu nunca tinha aprendido isso também, né? Então, foi muito legal essa troca de ideia que teve, né? Como a gente aprendeu muito com os professores, mas também os professores deu para ver que aprenderam bastante coisa também. Então, queria mais comentar disso, né? Como o PIBID é uma comunidade bastante ativa, né, onde tem um aprendizado de todos os lados, né? Então, isso que pensei assim com esse questionamento, que eu achei bem legal durante todo esse processo. Obrigada, João. André? Microfone fechado, André. Só queria fazer uma adição. É que eu baixei a mão, mas esqueci do microfone. Queria fazer uma adição aqui no João, porque é engraçado, né? Porque a gente fala formação continuada, mas a gente falou da formação do professor e esses relatos de, putz, eu aprendi isso e tal. Mas eu não penso também que o professor que está na universidade também está se formando continuamente, né? Então, quando eu me deparei com o que os alunos fizeram, eu tenho relatos assim eu poderia ficar aqui meia hora falando, cara, eu não sabia como fazer isso. E eu fico até chocado, falando, nossa, é verdade. E coisas que a gente está aprendendo que às vezes não leva em consideração, que nós também estamos em formação, né? Permanentemente. Então, eu acho que é legal também incluir. Eu quero me sentir incluído também na formação continuada. Eu acho que essa mesa nos ajuda a entender alguns conceitos, né? Desenvolvimento profissional, nos ajuda a entender a profissionalidade, né? Eu acho que é gratificante. Eu queria destacar apenas um ponto, não é necessário mais comentários, mas assim, é tocante como o PIBID tem cumprido um papel também de chamar para a licenciatura os estudantes, porque na educação física isso ficou claro para nós. A partir do contato com o PIBID, os estudantes, tanto aqui na sala quanto os estudantes que estão no YouTube, disseram, eu não tinha ideia, não sabia o que era e conheci a partir do PIBID. E eu queria dizer uma coisa também, eu acho que esses programas nos têm mostrado
de que a vida de professor não precisa ser solidão, não precisa ser solitária. Ela pode ser compartilhada, ela pode ser solidária, ela pode ser parceria. Então, eu sempre digo para os alunos da pedagogia, né? Gente, a gente precisava ter uma disciplina que trabalhasse trabalho em equipe, compartilhar. E eu acho que o PIBID e o Residência trazem isso para nós. E esta mesa mostra isso. Nós não somos de áreas tão antagônicas assim. Nós somos um conjunto de professores que buscam o melhor para os licenciandos, a responsabilidade de formação dessas pessoas e também de partilhar esses conhecimentos. Então, que desta mesa fique para nós que o PIBID e o RP têm uma função importantíssima de mostrar o que é a prática, ainda na formação, na graduação, né? E também de que nós não precisamos nos sentir tão sozinhos, que nós podemos e devemos construir esses espaços de partilha e de trabalho colaborativo. Minha gratidão imensa a vocês. Eu não posso dizer a vocês da minha alegria de participar das mesas que tenho coordenado neste evento. Tem sido, assim, um presente enorme para mim poder fazer parte dessas discussões e me emociona muitíssimo ouvir cada um de vocês falando sobre as práticas. Que todos tenhamos um excelente dia. Nos encontramos às 14 horas para a nossa mesa e às 18, gente, todo mundo na conferência de encerramento, tá bom? Um beijo no coração de vocês, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, até mais. Até as 2.